Olá, eu sou Adriano Moneta e este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, sempre com o apoio da ACESP, a Associação Comunitária, aliás, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a reforma da Previdência Social. E para falar sobre este assunto, o nosso convidado de hoje é o Fábio Luiz de Almeida, presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado de São Paulo. Ao lado dele, como nossa anfitriã de hoje, está a doutora Tânia Prado, presidente do SINDPF-SP e também diretora da ADPF. Queria passar a palavra para a doutora para que faça as boas-vindas, ou que dê as boas-vindas ao Fábio, nosso convidado de hoje. Doutora Tânia. Então, bem-vindo aqui, meu querido Fábio, que sempre nos acompanhou aí nas lutas pelos direitos dos policiais. Eu sei que seu conhecimento na área de segurança pública é muito vasto, na defesa desses direitos dos policiais, na União dos Policiais do Brasil aqui em São Paulo, manifestações conjuntas que fizemos, né? Então, nosso agradecimento pela sua presença. Sabemos que sua agenda é muito atribulada, Brasília, várias coisas aí, então... Olá, Tânia, um prazer estar aqui e poder falar sobre esse tema que nos é tão caro. Deixa eu perguntar uma coisa, começando essa discussão que é muito ampla, Fábio, até para o telespectador entender o que aconteceu com as carreiras policiais federais, tanto por parte dos delegados federais, da Polícia Federal, quanto por parte da Polícia Rodoviária Federal, em relação às novas regras de aposentadoria. Bom, é importante contextualizar um pouco a respeito desse tema. Nós, operadores de segurança pública, estamos nessa luta desde 5 de dezembro de 2016, quando do início do processo da reforma da Previdência, com envio à Câmara dos Deputados da PEC 287. A PEC 287, enviada pelo então presidente Temer, tinha uma série de regras aos operadores de segurança pública e lá, naquele momento, ocorreu a distinção entre operadores de segurança pública civis e forças militares. E aí começou o nosso grande calvário, porque nós sempre pleiteamos que fosse tratado os operadores de segurança pública de modo similar aos militares. A PEC 287 ela não teve êxito por N problemas, por razões outras, por questões políticas, eleições, e no governo Bolsonaro tivemos o advento da PEC 6, que manteve essa separação. E qual não foi a nossa surpresa? Nós tivemos uma série de direitos suprimidos, conquistas ao longo de décadas, como, por exemplo, diferenciação de gênero, a questão da atividade de risco, não foram contempladas nessa discussão, no debate de forma ampla, de forma correta, de maneira que os operadores de segurança pública civis da União, quais sejam Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil do Distrito Federal, não tiveram seus pleitos contemplados adequadamente nesse debate. Culminou com a aprovação na Câmara de um projeto de lei que não deixou contente esses operadores de segurança pública civis. E ainda nós buscamos ainda a contemplação dos nossos pleitos no Senado Federal, mas nós sabemos que o cenário é muito difícil, Tânia, muito difícil realmente. Algumas coisas foram positivas nesse processo. Uma das coisas que eu reputo como extremamente positiva foi o surgimento da União dos Policiais do Brasil, a UPB. Com o advento da 287, todos nós, operadores de segurança pública, nos conscientizamos que era importante nós unirmos nossas pautas, nossas agendas, direcionarmos todos os nossos esforços para que nós conseguíssemos sensibilizar a sociedade acerca da necessidade de olhar de modo focado e modo mais propositivo às causas dos profissionais de segurança pública. É uma voz junta e Exatamente. Nessas manifestações desse ano mais recentes, né, houve uma grande repercussão,
Porque até então se falavam como, né, tratavam como se fossem privilégios os direitos dos policiais. Essa foi uma grande questão, um grande debate que nós propusemos à sociedade, que nós gostaríamos de esclarecer à sociedade que nós, operadores de segurança pública, não somos privilegiados. Ao contrário, nós somos realmente preteridos em muitos direitos sociais. E muitas vezes as fake news, a mídia tratou de maneira extremamente tendenciosa a questão dos operadores de segurança pública, rotulando-nos de privilegiados, quando na verdade nós temos uma série de direitos e garantias sociais não contemplados como trabalhadores comuns. Nossa atividade é de extremo risco, a nossa guerra é diária e nem por isso a sociedade, digamos, se sensibilizou aos nossos pleitos e coube a União dos Policiais do Brasil, nesse momento, realizar atos de sensibilização da sociedade, de mobilização, mas sempre de modo ordeiro, sempre de modo extremamente propositivo e assertivo, com um debate amplo e sem radicalismo, né? Que essa é a nossa linha de ação. E muitos parlamentares compareceram, né, nas manifestações em Brasília e mostraram, né, a cara ali. Aí você via quem realmente estava apoiando os policiais. Exato. Isso ficou bem nítido. Isso ficou bem nítido e, inclusive, a vasta gama de parlamentares, né, tanto de direita, de esquerda, centro, se sensibilizando com as nossas pautas, porque elas realmente foram extremamente propositivas, né? Isso foi bastante interessante. Porque muitas vezes na campanha eleitoral todos são amigos da polícia, todos defendem a polícia. Esse é um dado interessante, né? E num dado momento, isso aí eu vi, hein? Com os próprios olhos. Um dado momento... Deputados que vieram abraçar vocês, tirar defensores foto. da polícia, rodoviária, federal, tal, polícia civil. Muito. E de repente ali na hora de se posicionar ou sumiram, né? Um sumiço estratégico ali, ou começaram a falar contra os policiais. Mostrar a nossa verdadeira face, no caso. Né? Realmente, nós nos sentimos bastante, digamos, traídos mesmo por alguns parlamentares que se elegeram sob o discurso da segurança pública, utilizando os feitos da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, para se promover, e fazem isso cotidianamente ainda através das mídias sociais. Mas a sociedade tem... Eu acho que a sociedade de hoje ela está muito mais atenta a isso, né? E esses parlamentares que se elegeram no primeiro mandato com esse discurso e que continuam lançando mão desse recurso, não vão continuar enganando a sociedade por muito tempo. Eu acho que as máscaras caem e esses parlamentares um dia fatalmente vão ser cobrados no voto, né? E nós fomos os primeiros a serem traídos por esses profissionais do voto. Mas eu tenho certeza que outros segmentos sociais também serão, ao longo do tempo, traídos por esses parlamentares eleitos com esses discursos demagógicos, né? Nas próximas eleições eles terão o seu troco, com certeza. Vocês dois acreditam que por trás disso que você falou, em relação aos parlamentares e também da imprensa, exista fomentando esse tipo de atitude, o próprio governo, o cerne do governo? Porque eu digo assim, em relação à imprensa, alguns jornalistas que eu também vi rotularem esses direitos de vocês como privilégios, são jornalistas que eu conheço já de longa data, não pessoalmente, mas o trabalho, e eles não têm uma ideologia certeira, um posicionamento. Então, me parece muito mais uma análise superficial do momento e alguém soprando no ouvido. Sim. Me pareceu isso, pelo menos em relação aos colegas meus de imprensa. Porque, de repente, não faltou um lobby dos policiais como um todo, junto à imprensa, aos formadores de opinião? Na verdade, Adriano, eu entendo que as forças são muito desiguais. A grande mídia, em regra, é pautada pelo mercado. E o mercado hoje, ele clama pela reforma da Previdência. O que eu achei injusto é rotular o servidor público como grande vilão da Previdência. Existem N fatores a serem esclarecidos, estudados, acerca de por que a Previdência Social no Brasil atingiu esse estágio tão caótico. Ocorre que eu não censuro
esses profissionais? Porque eles estão fazendo o trabalho deles. Eles estão sendo pautados. E eu não estou me referindo a todos, tá? Não, apenas a alguns. Mas eu entendo perfeitamente que alguns profissionais da grande mídia realmente são pautados por interesses econômicos maiores. E nós não temos como fazer frente a esse debate, porque nós não temos o poder econômico que as grandes corporações têm. Nós temos as nossas entidades de classe que lutam para levar à sociedade as nossas demandas, as nossas pautas, as nossas agendas de maneira propositiva. Obviamente, nós sofremos um grande problema, que é a questão das entidades representativas de classe, Tânia. Durante décadas vão sofrer com a mácula que esse rótulo de sindicato, associações, vão carregar ao longo do tempo, até que se dissipe essa mácula que ficou... esse ano a gente sentiu muito isso. Estigmatizando as entidades de classe em razão de maus feitos do passado por outras entidades, né? Mas eu não censuro a grande mídia, os grandes formadores de opinião, porque eles são pautados pelo mercado. Eu censuro, sim, a ação de alguns parlamentares que, mesmo enxergando essa questão, não se sensibilizaram, até porque foram eleitos sobre a nossa agenda, né? Sobre a agenda da segurança pública, de valorização dos profissionais de segurança pública. Muito bem. Eu preciso encerrar o primeiro bloco do programa de hoje. A gente já volta. Segurança Pública em Debate. Final do primeiro bloco, segundo bloco já. Não saia daí. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos falando a respeito da reforma da Previdência Social. Eu vou reapresentar o nosso convidado de hoje, que é o Fábio Luiz de Almeida, presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no estado de São Paulo. Ao lado dele está conosco também a nossa anfitriã de hoje, a doutora Tânia Prado, que é presidente do SINDPF-SP e diretora da ADPF, para quem agora eu passo a palavra para fazer a pergunta para iniciarmos esse bloco, doutora. Então, Fábio, nessa reforma, agora que eles falam a nova Previdência, né, que está em andamento agora em 2019, houve uma movimentação recente do que era possível melhorar o texto, e aí nós vimos o Podemos, né, foi um partido que ajudou muito, propôs ali uma emenda, um destaque, tal, sempre me confundo ali, mas enfim, tentaram aperfeiçoar o texto. E, no fundo, porque acho que uma das coisas mais graves para os policiais é a falta de uma transição. Enquanto os militares, e aí entre os policiais militares, conseguiram uma transição amena de 17% a mais do que faltaria para eles se aposentarem, os demais policiais ficaram sem nada. Então, nesse momento, né, que ficou tudo muito nebuloso, aquela discussão de última hora até que o texto ficasse pronto para ser votado, a gente sentiu que a mídia fez assim, agora está resolvido o problema dos policiais, e o povo assistia aquilo e falou assim, então agora os policiais, que bom. Várias pessoas me mandaram mensagens, que bom que agora o policial ficou bom para vocês, 52 anos, 53, eu queria que você falasse um pouco disso, dessa fake news aí que aconteceu. Sim, isso foi um grande engodo que a mídia propalou em função de uma artimanha do governo. Na verdade, é importante contextualizar que não foi só o Podemos que trabalhou ativamente para a construção de uma proposta adequada aos policiais. Lá atrás, nós tivemos, na fase da comissão especial, nós tivemos um trabalho muito, muito sólido por parte do PSD, através de um deputado do Rio de Janeiro, o deputado Hugo Leal. Nossa, isso foi ótimo. Foi fantástico, construiu dentro da comissão propostas fantásticas que contemplavam realmente os interesses de todos os profissionais, os operadores de segurança pública civis do país. E ele é advogado, né? E advogado, exatamente. Não faz parte da chamada bancada da segurança pública e ainda assim trabalhou ativamente em prol dos profissionais de segurança pública. Não só ele, como outros profissionais também não ligados à bancada da segurança pública. Quando chegou na fase do plenário, aí sim o Podemos apresentou um destaque de votação em separado,
que acabou culminando nessa proposta que hoje foi aprovada, que é a de 55 anos para os policiais, 52 para as mulheres, 53 para os homens. Ocorre que isso é um grande engodo, uma grande falácia. Porque não é só a idade. Porque né? não é só a idade, é esse tempo mais 100% de pedágio, mais 100% do tempo que falta. Ou seja, nenhum policial na prática, salvo raríssimas exceções, vai ser beneficiado, e ainda se for beneficiado, será beneficiado por meses. Ou seja, os atuais ocupantes dos cargos de policiais federais, policiais rodoviários federais e policiais civis do Distrito Federal não foram contemplados nos seus pleitos no que tange a regra de transição nesse projeto. Não bastasse isso, aos próximos policiais não são conferidos diferenciação de gênero, Tânia. Sim. Todos os demais trabalhadores do Brasil hoje têm diferenciação de gênero, o policial não. Então, essa regra de transição que supostamente foi colocada no papel é artificial, ela não gera efeito prático. Foi mais uma maneira do governo, digamos, vender para a sociedade de que atendeu os pleitos dos policiais sem atender, e, pelo contrário, nos colocou numa situação extremamente difícil perante a sociedade, porque aquele rótulo que nós tanto combatemos, que nós não queríamos privilégio, aos olhos da sociedade, falar lá, contemplou, vai ser jovem. Vai sair jovem, quando na verdade nós sabemos que não é bem isso, né? Não, e ainda mais os policiais que forem ingressar a partir do ano que vem, a tendência é que eles trabalhem até os 75 anos de idade, senão eles vão ter um corte na remuneração, se eles se aposentarem. Exatamente. Uma das grandes lutas, não só dos delegados, como dos policiais rodoviários federais, nós, operadores de segurança pública, é a questão da valorização da carreira e de manter a atratividade dos cargos de operador de segurança pública. Isso é um problema sério, social, que nós precisamos entender que operador de segurança pública é praticamente um sacerdócio, Adriano. Porque além dele colocar a vida dele em risco, não tem horário, né? Porque muitas vezes eu vi médicos falando, mas nós também fazemos plantões puxados, claro. Mas colocar a vida em risco, isso só o policial coloca. Exatamente. E a nossa guerra é diária. Nós não estamos presos em quartéis, nós estamos no dia a dia, através de operações, no combate ao crime organizado, no combate no dia a dia ao crime. Então, o operador de segurança pública, ele realmente tem que ser um profissional vocacionado para essa atividade. E o que nós vemos realmente é que, ao longo do tempo, a tendência é que nós tenhamos menos profissionais vocacionados, porque os cargos deixam de ser atrativos. Sim, né? Ele de repente escolhe uma outra carreira que seja melhor compensada. E a Polícia Rodoviária Federal tem, né, uma academia de polícia lá em Santa Catarina, Isso, né? Você vê que o concurso já é puxado também, tem essa fase de formação. No último concurso, a média de ingresso foi na faixa de 30 a 35 anos de idade. Ou seja, é o sinal que os jovens já não têm interesse. Os jovens já não têm interesse. E aí faz toda essa dedicação, né, um treinamento e tal, uma escolha de vida. E aí depois pode ser lotado em qualquer lugar do país, como é na Polícia Federal também. Exatamente. Não recebe adicional noturno. Você pode ser lotado em qualquer local do país. Você atua em todas as áreas de interesse da União, não apenas nas rodovias. Então, nós temos muitas vezes policiais desenvolvendo atividades que normalmente você não costuma ver. O policial rodoviário federal hoje, por ser um profissional de excelência nas mais diversas áreas, ele atua em educação de trânsito, combate ao crime ambiental, direitos humanos, combate tráfico de pessoas, combate à prostituição infantil, ou seja, nós atuamos em todas as áreas de interesse da União, realmente. Às vezes dá apoio para a Polícia Federal nas operações, muito comum, nos grandes eventos. Nos grandes eventos. Ou seja, a nossa gama de atribuições realmente cresceu muito, e o reconhecimento por parte da sociedade que nós clamamos é justamente através de uma aposentadoria policial digna. Sim. Muitas pessoas, inclusive, na hora que vão decidir se vão seguir a carreira ou não, pesam, inclusive, esse fator. Agora, com esse posicionamento do governo, né, que divide ali militares, vão ter um tratamento melhor,
e que a gente acha até um tratamento justo. Justo. Mas os outros policiais, né, então provavelmente os policiais civis vão ser inseridos também na reforma mais para frente. Imagine como que vai ser nos estados, né? Exato. Eu fiquei só pensando isso, um policial militar, se sofrer um acidente na viatura, não sei o que, a família vai ter uma recompensa, né, uma compensação por isso. Agora a família do policial civil, demais policiais que forem mortos, ou em serviço, ou às vezes até fora de serviço. As regras de pensão realmente precisavam ser revistas. Ainda tem muito a ser aperfeiçoado. Hoje existem grandes equívocos no atual projeto de reforma da Previdência, no que tange a regra de pensão. No início da discussão, no debate, chegava a ser surreal determinadas situações. Eu vou citar um exemplo. Participando de uma operação, um delegado da Polícia Federal, um policial rodoviário federal e um soldado do Exército na fronteira do país. Em caso de embate, de um enfrentamento contra o crime, qualquer um dos três fossem alvejados e falecessem em serviço. O tratamento seria totalmente díspare. Nós precisaríamos equalizar isso, porque nós fazemos o mesmo serviço, prestamos o mesmo serviço, doamos a vida pela sociedade de igual modo, o juramento, e o né, juramento e o sacrifício, e o tratamento que foi dado foi totalmente díspare. Isso seria um fato a ser levado em consideração por parte dos parlamentares. Nós levamos isso ao debate de maneira extremamente propositiva e nem por isso nós tivemos êxito no reconhecimento desses profissionais de segurança pública, civis. Né? A gente via lá nas audiências públicas, né, vários representantes, os policiais iam lá falar. E eu ficava até olhando quais deputados estavam assistindo. E aqueles que tinham que assistir não estavam lá. Colocavam um suplente. Talvez porque já estivessem com o pensamento já estava com a cabeça alinhavado. E não estavam lá para o olho a olho também. Eu percebi isso dele. Realmente, o processo de construção do entendimento acerca dos nossos direitos ele foi extremamente truncado em razão de uma pauta econômica, de uma agenda econômica, e a reforma da Previdência basicamente é um ajuste fiscal e não uma luta para a manutenção de direitos. Né? E o preço vai ser muito alto para a sociedade depois, né? Sem dúvida. Quando perceberem o resultado disso tudo. Sem dúvida. Porque não é possível que tenhamos, para os policiais e para nós cidadãos, policiais trabalhando com 70, 75 anos de idade. Uma temeridade, né? E tantas situações, às vezes o público externo não sabe, mas o policial tem que decidir muitas vezes ali segundos, né? Em segundos, Exato. se ele vai dar um tiro, o que ele vai fazer. E representa o Estado. Esse é o papel. E o Estado fica desmoralizado o papel do policial é representar o Estado, ele representa o poder público ali. E nós somos, de fato, essa última fronteira contra a barbárie. O ordenamento social, a paz social se dá através do controle social efetivo de uma polícia competente, de uma polícia treinada, bem treinada, capacitada, reconhecida. E isso realmente a cada dia fica mais difícil de conscientizar a sociedade acerca da necessidade de valorização dos profissionais de segurança pública em função dessa agenda econômica extremamente agressiva, né, de ajuste do modelo econômico do país, e quem sofre com isso é a sociedade. Sim, e até o presidente da DPF, Paiva, ele sempre fala de uma questão que até esses dias de novo eu vi em alguma matéria, que o governo, o presidente da República, eles querem fazer agora uma norma, um decreto, alguma coisa para homenagear o policial morto. O que adianta fazer uma homenagem lá, entregar uma medalhinha para a família? Exato. E depois a família ficar desamparada. E o que eu observo é que esses exemplos, como você citou, na esfera federal, eles se replicam nas esferas estaduais através de pequenos mimos ou gratificações que apensas ao salário, mas que, na verdade, não contemplam os interesses das categorias. E um dado interessante que é bom falar é que nós, servidores federais, passamos por um enorme processo de desgaste e luta para a manutenção dos direitos, mas esse mesmo processo vai se replicar dentro muito em breve nos estados com os profissionais de segurança pública estaduais. Sim. Porque a reforma, nesse primeiro momento, atinge apenas os servidores federais, mas ela se replicará nos estados. E a associação as entidades representativas dos
operadores de segurança pública estaduais precisam se sensibilizar acerca dos problemas que nós enfrentamos, interagirmos e trocarmos experiências para que eles tenham, de fato, por ocasião do debate da reforma da Previdência nos estados, não passe pelas agruras que nós passamos. É importante que as entidades se unam ali Se unam, exatamente. UPV, né? E eu gostaria de fazer um elogio à atuação do Paiva, que realmente foi muito bem conduzido na esfera federal. Ele teve muita sensibilidade ali, perspicácia, né? Edivandir Paiva, Presidente da DPF. presidente da DPF. Fábio, eu queria agradecer a sua presença no programa de hoje. Infelizmente, eu tenho que encerrar. A doutora Tânia também agradecer a presença da senhora aqui. Este foi o programa Segurança Pública em Debate, hoje falando sobre reforma da Previdência Social. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.